Boa noite, conseguem me ouvir bem? Que bom. Bom, a palestra de hoje vai ser quase que uma repetição da prece de quinta-feira que nós fizemos ontem. É sobre o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 173, Rixas e Queixas. Nós fazemos essas preces todas as quintas-feiras, nós lemos o que contém no livro e em seguida fazemos alguns breves comentários. Hoje na palestra vou fazer aqui um comentário de 20 minutos respeitando o tempo. Essa parte do livro comenta um versículo do Evangelho segundo Tiago, no capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Eu não vou ler novamente o texto do Emmanuel, Rixas e Queixas, mas eu vou comentar por cima. Nesse estudo, nessa mensagem, o Emmanuel comenta o Evangelho de Tiago, capítulo 3, quase como um todo, pegando esse versículo como referência. Ele comenta que, para que nós mantenhamos a harmonia geral, para que justiça seja feita em todos os aspectos da vida, sejam nas coisas mais pequenas ou nas coisas maiores, todos nós temos que sacrificar um pouco da gente. Um pouco de paciência, um pouco de indulgência, um pouco de caridade, um pouco de amor. Porque no cotidiano nós sabemos que tem situações que nós precisamos nos desprender um pouco de nós mesmos para o prol do bem geral. O Emmanuel comenta que não é, por exemplo, sadio que um carro desrespeite a circulação da via por motivos egoístas. Nós sabemos que isso vai causar um grande trânsito e um grande transtorno para todos. Só que os nossos guias espirituais, e Emmanuel, muito conhecedor do Evangelho e também do psiquismo de nós, ele comenta que no dia a dia não é assim que a gente atua. A gente não age com tanto altruísmo ou com tanta mansuetude, com tanta bondade quanto nós poderíamos. Para falar a verdade, às vezes todos nós acabamos descontando as nossas frustrações, as nossas desilusões, os nossos momentos menos felizes do dia a dia em pessoas que não têm nada a ver com isso. Às vezes só porque nós estamos frustrados, nós estamos chateados, ou porque achamos que a vida poderia desenrolar da forma que nós queríamos e aquilo não aconteceu, nós sentimos a necessidade de descontar isso no outro. Ou pelo menos nos sentimos compensados de alguma forma pelo que a vida fez com a gente. Isso não é raro de ver no dia a dia. Para falar a verdade, nós, se refletirmos um pouco, fazemos isso todo dia, em um certo grau ou outro. Mas nós aprendemos com Jesus que a conquista de si mesmo, que a paz interior, ela é justamente manter a paz, manter a mansuetude, manter a alegria, o sorriso nesses momentos desafiadores da vida. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter uma coisa chamada personalidade fragmentada. Nós vimos isso muito bem retratado em uma das passagens do Evangelho, que um espírito obsessor se manifesta através de um homem falando: nós somos multidão. O nosso amigo Marcos, ele até comentou esse versículo numa das nossas preces de quinta-feira. Essa personalidade fragmentada é quando o nosso conhecimento, nosso pensamento e as nossas atitudes estão em completa dessincronia. Nós sabemos uma coisa, nós pensamos outra e nós agimos de uma completamente distinta. Isso acaba gerando conflitos, acaba gerando uma personalidade que se não concorda, que conflita, que se perturba, uma personalidade fragmentada. Jesus também disse que de uma árvore boa devem vir bons frutos, e de uma árvore má se vêm maus frutos. Isso faz sentido com esse versículo porque faz concordância. São relações mais diretas.
quando nossa personalidade está fragmentada, é difícil nós conseguirmos distinguir o certo e o errado. Isso acaba gerando outros conflitos de personalidade. Imaginemos, por exemplo, no ponto de vista dos nossos guias espirituais. Nossos guias espirituais particulares, ou os guias espirituais aqui da Falange Unidos para o Bem. Eu acho que todos nós já ouvimos de uma forma ou outra deles, que eles contam com a nossa resiliência, com a nossa contribuição no bem, com a nossa paciência, com o amor que nós podemos desprender para os outros, em prol da sociedade, mas principalmente pelo nosso benefício. Porque muitas vezes é esse o motivo que está causando todos os problemas, todos os conflitos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Imagina um músico que vai tocar um instrumento numa orquestra. Seria conveniente se o instrumento começasse a tocar as notas que ele gostaria e não as notas que o músico precisa? Os guias espirituais nossos sabem que nós somos frágeis, que nós não somos constantemente bons. Eles não exigem isso da gente. De forma alguma. Eles sabem que nós não estamos nesse patamar espiritual ainda. Eles não vão exigir esse estado de mansuetude, de bondade permanente. Claro que o objetivo é esse. Mas eles sabem que ainda nós não alcançamos esse patamar espiritual. Mas, se agirmos com constância, nós estamos mais aptos a conseguir ajudar eles. É mais fácil eles conseguirem contar com a gente para as obras de Deus, para que o mundo de regeneração consiga vir de forma mais suave, que o bem prevaleça sobre o mal. É claro que nossos guias pedem sempre que a gente faça a reforma íntima, e a gente assimila a reforma íntima muito como um treinamento. Eu coloquei essas figurinhas aqui para ilustrar um pouco. Aqui seria uma reforma íntima quase que forçada. Uma pessoa que não aceita a própria personalidade, não aceita do jeito que ela é, ou entra em conflito com ela mesma, tenta se forçar uma disciplina física extremamente rígida, hábitos extremamente saudáveis que não levam a absolutamente nada. Às vezes, nesse ímpeto de fazer a reforma íntima, a gente acaba exagerando um pouco, a gente erra a dose. A reforma íntima não é essa mudança da água para o vinho repentina. Se a gente pegar o exemplo do apóstolo Paulo, quem leu o livro Paulo e Estevão, vai lembrar muito bem que o Saulo de Tarso não virou Paulo de Tarso de uma hora para outra. Foi um processo bem gradativo. A vista de Paulo, do Cristo nas portas de Damasco, foi o primeiro passo. Ele ainda tinha muitos conflitos, ele ainda tinha muitos hábitos, muitos vícios de sua vida como um fariseu e de como um perseguidor também. Foi acalmando a sua parte mais animalesca, foi digerindo as lições de Jesus, tentando vivê-las, extrair nas coisas mais pequenas na vida para levar para os aspectos mais grandiosos. Paulo de Tarso começou na sua reforma íntima fazendo tecelagem no deserto. Ele sofreu perseguições de pessoas que ele considerava seus amigos mais próximos. E sofreu muito com a perda de sua esposa querida e um lamento enorme por ter matado seu cunhado, o Estevão. E uma dor ainda maior de ter percebido que tudo que ele fez estava errado. Ele não tentou mudar da água para o vinho do dia para o outro. Não, mentira, ele tentou sim. Dá para ver bem nitidamente no livro que ele tenta fazer isso. E acaba se precipitando mais ainda tentando fazer isso. Quando ele tenta extrair o Evangelho nas coisas mais simples da vida, aí sim ele consegue viver a plenitude do Evangelho. Inclusive a própria esposa dele aparece para ele, dando dicas para ele, para que ele viva com mais assiduidade.
E aqui nós temos uma outra figura, de um treinamento mais sadio. Nós vimos que a outra figura é bem intensa, com cores muito vivas, com muita raiva, com muito ímpeto demais. E aqui nós vimos uma cena onde um personagem está correndo. É a cena de um desenho animado dos anos 90, onde o personagem tem que percorrer um lugar chamado Caminho da Serpente, que aparentemente nunca tem fim. Ele não desiste, ele não tenta correr o caminho da serpente de uma vezada só. Ele vai correndo continuamente, no ritmo dele, sabendo o quão longe as pernas e a energia dele conseguem levar ele a cada dia. Parece que o caminho não tem fim, mas ele consegue chegar lá. É tentando fazer tudo de uma vez só? Não, ele não consegue chegar lá de uma vez só, mas ele consegue um pouco de cada vez. Emmanuel, ele escreve outra mensagem em um livro diferente, fazendo uma referência ao mesmo versículo, no livro Vinha de Luz. E essa mensagem é muito interessante porque ele traz exemplos do dia a dia, assim como no Rixas e Queixas, mas trazendo um pouquinho mais de detalhes como nós podemos aplicar a sabedoria de nos inspirarmos sempre no Evangelho de Cristo, antes de falar, antes de agir, antes de fazer qualquer coisa. Vamos ler um pouquinho. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciado simplesmente uma ou outra pequena observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que não te dizem respeito, de esquivar-te de promessas que não pode cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de sorrir somente sobre desilusões e amarguras, de fugir às reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sobre todos os primos, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a esperança e a fé, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seria útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem os outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão e de fortalecer o trabalho, a educação, a justiça e o dever, a paz, o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Um exemplo muito bom do que a gente consegue ver, nós fazemos no dia a dia. Bom, a nossa palestra de hoje foi baseada nesses dois livros, o Palavra de Vida Eterna, capítulo 173, e o livro Vinha de Luz, capítulo 179. Ambos os livros foram psicografados por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos encerrar a palestra de hoje, só lembrando que, caso vocês queiram procurar esses livros, ou muitos outros livros que nós temos do Espiritismo, nossa biblioteca está cheia deles, e comprando o livro vocês ajudam extremamente o Projeto Novo Céu, a nossa instituição irmã. Desejo a vocês uma ótima reunião e tudo de bom.